Bom dia novamente, né? Tivemos uma falha técnica aí, mas saúdo a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda, né, sem condições de nos reunirmos no templo, vamos aí fazendo as nossas transmissões pela internet e aguardando, né, que Deus nos dê novamente o privilégio e a graça de nos reunirmos no templo para adorá-lo, para louvá-lo na comunhão dos irmãos, né, no conjunto, no congregar com todos os irmãos. Enquanto isso, a minha recomendação é que, primeiramente, né, continuemos em oração, em fervente oração, como diz o antigo hino, que continuemos clamando, né, pelo nosso país, pelo Brasil, por aquelas regiões principalmente que estão sendo mais afetadas, como São Paulo, Rio, Manaus, Pernambuco, Ceará, né? E intercedendo pelas nações, Estados Unidos, Europa, né, as nações da Europa, para que Deus tenha misericórdia, as nações na África, que Deus tenha piedade e que haja paz, que haja novamente condições, né, de movimento, de condições de socorro, condições de ajuntamento, especialmente, né, para nós. E vamos orar, então, invocando a presença do Deus presente. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te adoramos, te bendizemos. Exaltamos o Senhor, ó Deus, porque Tu és o Altíssimo, o único Deus. Tu és meu Deus e Pai, o Deus que se faz presente conosco. Espírito Santo, que habita em nós. O momento do Senhor nos dá as condições para adentrarmos a Tua presença santa e gloriosa e Te louvarmos e adorarmos. E também, ó Deus, experimentarmos da Tua graciosa presença e da Tua bênção. Assiste-nos agora, Deus. Abençoe os que estão nos acompanhando agora pela internet, ó Deus, que o Senhor possa adentrar as moradas dos nossos irmãos e abençoá-los, ó Deus, com saúde, com paz de espírito, com ânimo, com coragem. Ó Deus, abençoá-los com uma vida cheia da paz do Senhor. Deus, em nome de Jesus, dá-nos uma tranquilidade para aguardarmos pacientemente no Senhor, até que tudo passe, que tudo cesse e seja restabelecido a paz. Tem poder para, num estalo, fazer desaparecer essa pandemia. Oh, meu Deus, Tu és o Todo-Poderoso e nós pedimos a misericórdia do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O Salmo 32 nos fala de como é feliz aquela pessoa que recebe o perdão dos seus pecados. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. A mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi, nesse
salmo, né? Na verdade, nessa oração, ele reconhece a necessidade de confessar o seu pecado, porque enquanto ele não fizesse isso, ele não encontraria sossego para sua alma, paz, descanso para sua alma. E ele, arrependido do seu pecado, confessa a Deus, ele, até porque reconhece que nada pode ser oculto de Deus, e a melhor coisa que podemos fazer quando pecamos é confessar a Deus, reconhecer em arrependimento o nosso pecado e suplicar o perdão de Deus pelos nossos pecados. Tem do nosso inário que é uma oração de confissão, uma súplica por perdão, o hino 71 dos nossos inários. Joelma, me ajuda aí cantando daí. Eu vou colocar uma maneira do seu som também aparecer aqui e você, Joelma, me ajudar, tá bom? Vai sair a sua voz no todo aqui, tá bom? Se tiver mais alguém aí para cantar com a gente, o hino 71 do inário, né? Sim, sofrimento te causei, ó Deus. Meu exemplo fraco tropeçou. Eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Sim, fútil foi o meu falar. E amor a meu irmão não demonstrei. Ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Sim, negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem do vil, renova este pobre coração. Amém, Senhor. Amém. Se um dos nossos irmãos, o presbítero José Américo, Dona Maria Uca, né, ou a Joelma mesmo, estivessem aqui agora, eu ia pedir para um de vocês fazerem esta oração de súplica, né, de contrição. Mas eu mesmo vou fazê-la. Vocês podem em casa orarem a Deus, né, fecharem os seus olhos aí com a sua família, na sua casa, e orarem, né, reconhecidos de que nós somos pecadores e que precisamos da graça de Deus. Vamos orar. Pai querido, perdoa o nosso pecado, Deus. Pai, como diz o profeta Daniel, a nós cabe o corar de vergonha. Deus, como no livro dos Salmos, Davi confessando o seu pecado, reconhecendo diante do Senhor a sua iniquidade. Ó Deus, nós também, na tua presença, conhecemos o nosso pecado e pedimos perdão, Deus. Ó Pai, sabemos que nós merecemos a condenação, mas suplicamos a graça do Senhor. Deus, e eu clamo o perdão em nome de Jesus, o nosso Salvador, que morreu por nós, expiou o nosso pecado. Ó Deus, Ele nos substituiu na cruz, nós cremos nisso, que Ele carregou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. E nós pedimos, ó Deus, perdão. Perdoa-nos, ó Deus, pelo que fizemos de mal, que te entristecemos. Os nossos pensamentos, ó Deus, pensaram coisas más. Pelas ações que fizemos, ó Deus, que contrariaram o Senhor. Ó Deus, pedimos perdão. E pela tua graça, Deus, em nome de Jesus, o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador, pedimos que o Senhor nos purifique e nos capacite agora a estar na tua presença
e aprender do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos feito de uma forma reduzida, né, as nossas meditações, tendo em vista as dificuldades que muitos têm no acesso à internet, uma vez que muitas vezes a internet falha, né, não conseguem rodar os vídeos ou acessá-los, especialmente na zona rural. Nós temos feito um pouco mais curto essas ações para que a maior parte possível possa ter acesso, conseguir, né, abrir os vídeos, os links para estar conosco. Então nós vamos abrir aqui em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 até o 10. Enquanto isso, eu dou aqui um bom dia, né, para os que estão conosco, e eu tomar aqui alguma coisa, tá? Muito bem. Então, 2 Coríntios 12, 7 em diante, fala do espinho na carne. A experiência que Paulo conta, até, né, um pouquinho antes, ele fala das visões e das revelações no Senhor, até servia naquele momento para provar de que ele era de fato um apóstolo e que autoridade, né, para falar o que ele estava falando como emissário de Deus, como agente de Deus, e que a sua palavra era autoritativa para nós, para a igreja, né, que já havia também os movimentos gnósticos que poderiam rejeitar a autoridade de Paulo. Então Paulo descreve primeiramente essas visões que ele teve, e aí agora ele descreve essa experiência também, 2 Coríntios 12, 7 até o 10. Leia aí com a gente Celso e Carliane, 2 Coríntios 12, 7, que diz: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Depois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar para compreendermos nessa palavra de Deus, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 até o 10, quando fala do espinho na carne. É um texto muito interessante. Precisamos compreender que Paulo faz esse relato, né, dessa sua experiência de sofrimento, de dor, de tribulação, para nos encorajar hoje, por exemplo, quando lemos a Escritura, à vista da experiência que ele teve no passado, como apóstolo, como enviado de Deus, para que, lendo hoje o texto sagrado, pudéssemos nos encorajar e avivar em nós o Espírito de Deus, para que diante de, por exemplo, dessa pandemia que estamos enfrentando, possamos
com coragem, com ânimo, com ousadia, enfrentar essas tribulações, esses problemas, mantendo a fé, a boa consciência e o nosso testemunho diante da sociedade que, num momento como esse, está de olho em nós, crentes, povo de Deus, para ver como estamos reagindo. E este é um momento especial para nós como igreja. Veja bem, é um momento especial como povo, como nação brasileira, por exemplo, porque essa geração nunca passou por um momento como esse. É um fenômeno novo para nós, até porque outros momentos de pandemia aconteceram na África nesse período, né? Na Ásia nesse período da nossa geração, mas não foi aqui para nós, não é isso, garotinho? Não foi aqui, isso é novo para nós. Alguns estão até dizendo assim que é algo, Admara, parecido com o pós-guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. O que nós vamos enfrentar depois. E nós temos que estar preparados para isso, né? Nas ruas das cidades, agora é comum a gente ver o uso das máscaras, né? E é algo até estranho para nós estarmos convivendo num momento como esse. Mas o que esse texto pode nos ajudar no entendimento, na compreensão de um momento como esse, de como nós devemos reagir? Bem, primeiramente, o apóstolo Paulo reconhece que lhe foi posto, né, lhe foi colocado um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não fosse tomado por soberba, né, por arrogância, por orgulho. Por quê? Porque ele tinha acabado de ter algumas visões, algumas revelações gloriosas da parte de Deus. Diz ele no versículo 2 do capítulo 12 que ele tinha sido arrebatado até o terceiro céu, e ele fala que não sabe se no corpo ou fora do corpo. Ele tinha sido mostrado algumas grandezas do paraíso, e ouvia ele ali naquele lugar palavras inefáveis, às quais não lhe era lícito ao homem referir. Então, agora o que acontece? Para que ele não se ensoberbecesse, lhe havia sido colocado aquele espinho na carne. E um pouquinho adiante, ele fala então, pelo que se as fraquezas. Paulo está reconhecendo aqui então a fraqueza do ser humano, a fraqueza de um homem de Deus. Mas em que sentido essa fraqueza? Será que é uma fraqueza moral? Não. Ele não está falando de uma fraqueza moral. Ele está falando de fraqueza no sentido das nossas debilitações, das nossas limitações físicas, das nossas limitações no corpo. Ou seja, nós somos seres falíveis, seres humanos, né, que adoecem, seres que enfrentam tribulações. Nós não estamos isentos do sofrimento. Então, Paulo está dizendo que as fraquezas, ou seja, essas lutas que nós temos na nossa vida, essas fraquezas, então, nesse sentido, são oportunidades para a manifestação da graça de Deus. Por exemplo, ele diz assim, que Deus, ele diz assim, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, Deus lhe responde, Paulo, a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, olha só, novamente entendendo fraqueza como um sofrimento, uma doença, uma enfermidade, as tribulações, e Deus lhe responde, né, ou Cristo lhe responde, dizendo que a minha graça te basta, Paulo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você se sente fraco?
né? Você se sente limitado, você se sente pequeno diante do que está acontecendo. Olha só, isso aí é uma oportunidade para que a graça de Deus se manifeste na sua vida. Olha que bênção. Você já tinha visto por esse lado, um lado positivo que está acontecendo, essa pandemia, esse enclausuramento nosso nas casas, essa limitação que a gente está tendo para sair, para se locomover, para ver os amigos, os parentes, para passear. Essas limitações, você viu já isso como algo positivo? Paulo está dizendo, é muito positivo quando eu reconheço essas fraquezas, porque é uma oportunidade para a graça de Deus se manifestar na minha vida. O que é a graça de Deus? É o amor, a compaixão de Deus para comigo, o favor imerecido de Deus para comigo. Então, essa é uma oportunidade para a gente pensar assim, olha, sabe de uma coisa? Eu não merecia nada, mas Deus tem me dado tudo. Eu não merecia nada, mas Deus tem me dado do seu amor. Eu não merecia nada, mas Deus tem sido misericordioso para comigo. Queridos, quando nós nos humilhamos diante da presença de Deus, diante do poder de Deus, é uma oportunidade para que o poder dele se manifeste na nossa vida. Mas eu ainda preciso dizer o seguinte, que em segundo lugar, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza diante daquilo que tem acontecido, a nossa limitação, veja bem, o reconhecimento de que nós somos pó, como diz lá no Salmo 103, né, seu João e Natália? Que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quando a gente reconhece essa limitação nossa, é uma oportunidade para que a graça de Deus se manifeste na nossa vida, e isso é um reconhecimento então de que a gente não é nada e que a gente depende do todo de Deus, do poder e da operosidade de Deus na nossa vida, mas também essas fraquezas nossas revelam o nosso caráter espiritual. Quem somos nós ao passarmos por um momento como esse? Quem somos nós quando somos afligidos pela doença, afligidos pela escassez, afligidos pela falta, né, de liberdade, afligidos pela perseguição, como até era o caso de Paulo em vários momentos? Quem somos nós? Pois Paulo está dizendo que o nosso caráter se revela nessas horas. Quem somos nós? Será que nós somos aprovados por Deus num momento como esse? Queridos e queridas, são em momentos como esse em que os verdadeiros crentes são testados, em que a nossa fé é testada. Nos momentos de passagem ou de peregrinação pelo deserto. Podemos dizer que estamos passando por um tipo de deserto nesses dias de pandemia, de quarentena, de angústias, de aflições, de sofrimento, de preocupações, né? Quem é que não está preocupado aí especialmente com seus parentes mais idosos? Eu imagino que muita gente está preocupada. Agora, Graciele, em momentos como esse, Gilson, o nosso caráter é posto à prova e a gente revela quem a gente é. Nesse momento, ou em momentos como esse na história da igreja, muitas pessoas abandonaram a fé. Muitas pessoas apostataram da fé. Muitas pessoas negaram a fé. Mas, por outro lado, em momentos como esse, de tribulação, de angústia, de aflição, os verdadeiros homens e mulheres de Deus, tendo a sua fé colocada à prova, disseram: só o Senhor Jesus é Deus, só a Ele servimos e não o negamos. E, em muitos casos, essas pessoas morreram, foram martirizadas, jogadas aos leões, crucificadas ou trucidadas, né, pelas bestas feras, queimadas nos coliseus. Pois bem,
lá em Hebreus 11, quando fala da galeria da fé, de heróis e heroínas, de homens e mulheres que, diante de situações de perseguição, manteram a sua fé, a sua fidelidade, a Bíblia fala que eram pessoas das quais o mundo não era digno. Não é isso, Marlene? Pessoas das quais o mundo não era digno. Pois bem, as fraquezas revelam nosso caráter espiritual. Por exemplo, no Salmo 119 diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, pela angústia. Para quê? Salmo 119, 71. Para que eu aprendesse os teus decretos. Veja bem, em momentos então de aflição, a gente aprende, a gente cresce. O problema é quando nós passamos por momentos de doença, de escassez, de tribulação, de perseguição e a gente não aprende nada. Há alguém que já disse que o sofrimento é um instrumento pedagogo de Deus para nos ajudar a crescer na fé, no conhecimento e no testemunho. Quem seremos nós quando sairmos dessa tribulação, dessa pandemia a qual estamos passando? Ora, aquele que nós somos agora, aperfeiçoado, com certeza. Então, nesse momento de grande dificuldade que nós estamos enfrentando, o seu caráter está sendo posto à prova e as pessoas querem ver em você aquilo que Jesus disse que você era: sal da terra e a luz do mundo. É a hora de você demonstrar que você é uma nova criatura e que você, como emissário de Cristo, embaixador de Jesus, é alguém que tem uma palavra de esperança para esse mundo em aflição. Mas, finalmente, esse momento de tribulação e em que reconhecemos, como Paulo, as fragilidades do ser humano ou as fraquezas da carne, devemos entender que essas fraquezas não só oportunizam a manifestação da graça em nós, não só revelam o nosso caráter espiritual, ou seja, se estamos cheios ou não do Espírito Santo, se estamos tendo um relacionamento profundo com Deus e isso manifestado na nossa vida, no nosso caráter, mas também as fraquezas nos aproximam de Deus. Isso mesmo. Deus permite momentos como esse que nós estamos passando no Brasil e no mundo, uma oportunidade para que o nosso relacionamento com Deus seja aperfeiçoado, aprofundado, não sei se existe essa palavra, mas aprofundado é melhor, né? Ou seja, Deus pode nos ter colocado numa quarentena para que nós o busquemos de todo o coração, com a nossa mente, ou seja, com todo o nosso entendimento, com a nossa alma, de toda força, ou seja, com toda obediência. Por isso a gente lembra de salmos como aqueles que dizem assim: como a corça suspira pelas águas, assim eu anseio por ti, Senhor. Como o guarda anseia pelo romper do dia ou do amanhecer, assim eu te busco, Senhor. Oh, meu Deus. Queridos, você já tinha pensado nisso? Que Deus, como sendo soberano, o Senhor, aquele que controla o universo, é Deus que mantém em funcionamento as leis da física. É Deus que mantém em ordem esse universo. E Ele tem controle sobre esse vírus. Eu não temo esse vírus no sentido de que é Deus quem tem controle sobre todas as coisas. E Ele pode ter feito isso, eu já tenho dito, por alguns motivos, como, por exemplo, gerar arrependimento, temor a Deus, conversões, para humilhar as nações e os grandes líderes que são cheios de soberbas. Sim, mas para nós,
para que tenhamos um tempo de busca a Deus, de aprofundamento do nosso relacionamento com Deus através da leitura da Bíblia. Veja bem, antes da pandemia, as pessoas já não tinham desculpas para dizer que não tinham tempo para ler a Bíblia. Basta ver o tempo que elas gastavam nas redes sociais. Facebook, o Instagram, WhatsApp, Telegram e outros. Não é mesmo? Eu vi alguém certa vez dizer assim, olha, que quando a gente chegar no céu, ninguém vai ter desculpa de dizer que leu pouco a Bíblia porque não tinha tempo. Deus vai dizer assim, então me empresta o seu celular para ver como é que você interagiu nas redes sociais. E aí a gente vai se tomar de vergonha. É claro que é uma historinha, né? Mas que tem um fundo moral e verdadeiro. Bem, então veja bem, Deus está nos dando uma oportunidade para lermos mais a Bíblia. Deus está nos dando uma oportunidade para orarmos mais, para intensificarmos a nossa vida de oração. Eu sei que a oração, assim como a leitura da Bíblia, precisa ser um hábito na nossa vida. E para ser um hábito, tem que ser praticado. E eu já disse, se você ler a Bíblia um dia, não vai adiantar nada. Se você ler 2 dias, não vai adiantar nada. Se você ler 3 dias, não vai adiantar nada. Mas se você ler 4 dias, vai ser um salto e vai adiantar muito. E aí você vai começar a criar um hábito. Mas não leia só um versículo e um capítulo. Leia 3, 4, 5 ou mais mais capítulos no dia. Leia um livro inteiro. Isso vai trazer então um hábito para você. E mais, você sempre que for ler a Bíblia, peça a direção, a iluminação do Espírito Santo, para o entendimento, para a compreensão. Oração, leitura da Bíblia. Deus está nos dando esse tempo para crescermos espiritualmente. Então, as fraquezas nos aproximam mais de Deus. Olha o versículo 8. Por causa disso, por causa do quê? Do espinho na carne. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes Paulo ora. Quando estamos acometidos de uma fraqueza, uma enfermidade, uma perseguição, uma escassez, né, uma tribulação, e eu faço questão de sempre reforçar o que eu estou entendendo, né, como fraqueza da carne, que não é uma fraqueza moral, mas uma adversidade, um problema. Deus está nos dando a oportunidade para crescermos, para aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus. Então, a graça de Deus se manifesta de uma forma especial nesses momentos. O nosso caráter é provado, ou seja, então as tribulações ou as fraquezas são oportunidades para manifestarmos quem nós somos, o verdadeiro caráter de um crente. E, finalmente, as fraquezas nos aproximam de Deus, nos levam para mais perto de Deus. Triste é uma pessoa que passou por e não se aproximou mais de Deus. E triste será alguém, após a passagem dessa pandemia, não olhar para trás e não dizer como Jó: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Será triste, mas quão bom será para uma pessoa que após a passagem desse vírus, poder olhar para trás e dizer assim: eu me aproximei mais de Deus. Eu conhecia Deus de um modo, mas agora eu conheço de uma forma ainda mais tremenda, ainda mais próxima. Deus nos dá oportunidades como essa para que isso aconteça conosco. Queridos, que possamos aprender como Paulo e aplicarmos esse texto na nossa vida hoje. Veja bem, ele diz assim no versículo 10:
pelo que sinto prazer nas fraquezas. Quais são as fraquezas, novamente? Olha, ele diz aqui, ó, as injúrias, as necessidades, as perseguições, as angústias por amor de Cristo. Ele sente prazer nessas situações, Kleber. Ele sente prazer porque elas produzem o quê? A oportunidade para que a graça seja manifestada. O amor imensurável de Deus seja revelado e visto em nós. Também para que estas fraquezas revelem o caráter espiritual nosso. Quem nós somos? Sal da terra, luz do mundo, discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que perseveram. A tribulação ou essas fraquezas nos mostram isso, ou tem esse propósito. E, finalmente, as fraquezas nos aproximam de Deus, nos colocam mais em intimidade, em contato com Deus. Isso tem acontecido com você? Aproveite esse tempo. Desfrute esse tempo. Esses dias eu ouvi alguém, né, com base num livro, dizer assim, que o ideal nosso, aquilo que é a nossa busca de Deus, vivermos intensamente Deus na nossa vida e não simplesmente aproveitarmos o tempo. É diferente. Apenas uma coisa é você aproveitar o tempo ou o dia. Outra coisa é você viver o tempo, viver na presença de Deus. Que assim essa palavra nos ajude a pensar então sobre Deus e o nosso relacionamento com Ele. Assim, nós vamos encerrar nossa live de hoje orando, colocando diante de Deus a nossa vida. Vamos orar? Feche os teus olhos e falemos com o nosso Deus. Você já agradeceu alguma vez a Deus o porquê você está passando por angústias, por injúrias, por necessidades, por fraquezas, por perseguições, por angústias? Paulo dizia em outro lugar que nós temos por motivo de alegria o passarmos, por tribulações. Aliás, Tiago também diz isso. Mas é somente alguém que tem esse compreendimento, esse entendimento, por meio do Espírito Santo, pode chegar a essa conclusão. Por isso, peça a Deus para que, por meio do Espírito Santo, essa palavra entre no seu coração, tome conta da sua mente, e você então possa entender de uma forma melhor o passar por esses desertos na vida. Oremos. Pai, muito obrigado, Deus, pelas oportunidades que o Senhor nos dá para que a graça, o teu amor inefável seja revelado e manifestado na nossa vida. Nós não merecíamos nada de bom, mas o Senhor, tal é o teu amor grandioso e maravilhoso, nos assiste na nossa fraqueza. De forma, Deus, que quando passamos por desertos, nós podemos experimentar nessa peregrinação, nessa caminhada do teu amor, da tua graça. Graça e amor que nós não merecemos. Oh meu Deus, como é bom confiar no Senhor. Como é bom depender do Senhor. Como é bom descansar nos cuidados do Senhor. A tua graça se manifesta e nos aperfeiçoa quando passamos pelas angústias e pelas tribulações. Meu Deus, também pedimos, ó Deus, agora para que, ao passarmos pelo deserto, pelas angústias, pelas injúrias, pelas aflições, não venhamos a retroceder, não venhamos a te negar, mas que possamos, ó Deus, manifestar o novo homem que foi criado em nós, segundo Jesus Cristo, segundo o poder e a ação do Espírito Santo em nós, que possamos, ó Deus, dar um bom testemunho, que possamos ser sal da terra, luz do mundo, ó Deus, que possamos, ó Pai, ser vistos como mensageiros do Senhor nesse mundo conturbado, nesse mundo de ponta cabeça. Ó Deus, que possamos ter o nosso caráter aprovado
pelo Senhor. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, também eu te agradeço, porque em momentos como esse, o Senhor mesmo nos leva para mais perto do Senhor. O Senhor nos dá condições e oportunidades para aprofundarmos o nosso conhecimento e a nossa comunhão para contigo. Deus, não permita que saiamos dessa pandemia sem termos crescido espiritualmente, sem termos sido aperfeiçoados, sem termos crescido e amadurecidos. Meu Deus, que possamos dizer como Jó, que conhecíamos o Senhor de uma forma, mas agora o vemos de uma forma mais íntima e profunda. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse a Tua palavra, os Teus decretos, os Teus juízos. Pai, lembra-te de nós e nos abençoe. Lembra-te das famílias da Igreja Presbiteriana de Lagamar e as abençoe, Senhor. Lembra-te, ó Deus, das famílias, daqueles irmãos e irmãs que estão agora nos assistindo pela internet, que elas sejam abençoadas, que a Tua poderosa mão os alcance, Senhor. E agora, amados irmãos, povo de Deus, família da fé, que o amor do nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão, a consolação, o poder do Santo Espírito repouse sobre vós e sobre vós permaneça, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Que Deus abençoe Nilza, Deus abençoe Kátia, Deus te abençoe João Fernandes, Silvia e os demais que estiveram conosco. Que o Senhor nos sustente e que em breve possamos nos reunir, nos encontrar.